O que acontece quando uma garota inocente cruza o caminho de um homem perigoso? Ele era brutal no ringue, treinava lutadores como se fossem soldados e não aceitava a fraqueza de ninguém. Mas tudo mudou quando ela apareceu. Uma jovem de 20 anos, pura, delicada, e que jamais deveria ter se aproximado dele. Ela entrou em sua vida por acidente. Mas ele nunca mais conseguiu deixá-la ir. Você acredita que até o homem mais implacável pode se render ao amor? Comente aqui o que você faria se estivesse no lugar dela. Curta o vídeo e se inscreva para não perder essa história intensa e cheia de emoções. O cheiro de suor e adrenalina impregnava o ar do ginásio de luta, misturando-se ao barulho seco dos golpes contra os sacos de pancada e ao som abafado de vozes masculinas se desafiando. O lugar não era feito para alguém como Camila, mas ali estava ela, parada na entrada, segurando a alça da bolsa com força, como se aquilo pudesse protegê-la. Ela nunca tinha pisado em um ambiente tão hostil antes. O suor escorria pelo peito nu dos lutadores, músculos tensionados enquanto treinavam com brutalidade. O impacto dos socos ressoava pelas paredes, e ninguém ali parecia notar sua presença. Ou, pior ainda, fingiam não notar. Até ele virar o rosto e vê-la. Dante Moretti. Alto, brutal e com uma aura de pura agressividade controlada, ele era um monstro dentro e fora do ringue. O tipo de homem que não sorria, não hesitava, não sentia pena. E agora estava olhando diretamente para ela. Os olhos cinza escuros de Dante se estreitaram enquanto ele secava o suor do rosto com uma toalha. A mandíbula marcada, realçada pela barba cerrada, parecia ainda mais dura à luz fraca do ginásio. Ele vestia apenas calças de moletom escuras, revelando o abdômen definido e os braços tatuados. Cada linha do seu corpo exalava perigo e domínio. Camila sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela não sabia dizer se era medo ou outra coisa. Quem diabos é você? A voz grave dele ecoou pelo espaço, cortando o som dos socos e fazendo com que alguns lutadores parassem para observar a cena. O treinador de luta mais duro daquele lugar agora estava focado nela. Camila respirou fundo e se forçou a dar um passo à frente. Sou estudante de fisioterapia e preciso cumprir horas de estágio supervisionado. A expressão dele não mudou. Seu olhar percorreu o corpo dela de cima a baixo, não de um jeito sujo, mas como se estivesse avaliando uma ameaça. Tá brincando comigo? Ele soltou uma risada baixa, mas sem humor. Isso aqui não é lugar para uma garota como você. As palavras dele foram um golpe inesperado. Ela engoliu seco, mas manteve a postura firme. Eu preciso desse estágio, disse, sua voz soando mais determinada do que se sentia. Dante jogou a toalha para o lado e cruzou os braços, o movimento fazendo os músculos dos bíceps saltarem ainda mais. Precisa? Ele se aproximou um passo, e Camila precisou se controlar para não recuar. Ele exalava uma presença esmagadora. Um predador cercando sua presa. Então me diga, mocinha, você aguenta esse lugar? Aguenta ver ossos quebrados? Gritos de dor? Sangue no chão? Camila prendeu a respiração. Ela não podia recuar agora. Posso não estar acostumada a isso, mas aprendo rápido. O olhar de Dante se estreitou. Algo brilhou ali dentro. Interesse. E também um aviso. Você não sabe no que está se metendo, ele murmurou. Ela ergueu o queixo. Me ensine. Dante ainda a encarava, sem piscar, como se tentasse decidir se valia a pena deixá-la entrar no inferno que era aquele ginásio. Mas, no fundo, ele já tinha tomado sua decisão. Ela tinha coragem. E aquilo o irritava profundamente. Certo. Ele finalmente quebrou o silêncio, dando de ombros. Se quer ficar, então fique. O alívio percorreu o corpo de Camila, mas durou apenas um segundo. Mas se eu te pegar chorando ou reclamando, você vai embora na mesma hora. Ela sentiu, sem perceber que todos ao redor estavam observando aquela troca com curiosidade. Dante se virou para os lutadores. Se algum de vocês tocar nela, eu quebro a cara de vocês. A tensão na sala ficou palpável.
Alguns riram nervosos, outros desviaram o olhar. Mas Camila não riu. Porque, naquele instante, ela entendeu o que Dante realmente quis dizer. Ele estava protegendo-a. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. A tarde passou como um borrão. Camila assistiu os treinos, tomou notas sobre os movimentos dos lutadores, estudou a mecânica dos golpes. Mas não importava para onde olhasse, o olhar de Dante estava sempre sobre ela. Ele não gostava da presença dela ali. Mas não conseguia ignorá-la. Tá olhando o quê? Ele resmungou depois de notar que Camila o observava enquanto aplicava um golpe brutal em um dos alunos. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras morreram na garganta quando Dante caminhou até ela. Aproximando-se demais. Invadindo seu espaço pessoal. Você nunca viu um homem lutando de verdade antes, princesa? Camila sentiu a garganta secar. Por que ele tinha que estar tão perto? O cheiro amadeirado dele misturava-se ao suor, e algo na forma como ele a olhava não parecia só intimidação. Parecia outra coisa. Algo que ela não entendia. Algo que ela não sabia se queria entender. Sua voz falhou. Dante sorriu de lado. Um sorriso quase perigoso. Ele deu um passo para trás, mas antes de se afastar completamente, abaixou a cabeça, os lábios perto do ouvido dela. Perto demais. Se quer ficar aqui, mocinha, vai ter que aprender a conviver com coisas bem piores do que meu olhar. Camila prendeu a respiração. E naquele instante, soube que estava ferrada. Naquela noite, Dante se jogou no sofá de seu apartamento, mas não conseguiu relaxar. O que diabos aquela garota estava fazendo ali? Por que ele não mandou ela embora? Ela não pertencia àquele mundo. Mas, por alguma razão, ele queria que ela ficasse. Dante apertou os olhos, irritado. Ele não podia se distrair. Não podia deixar que alguém como ela entrasse em sua vida. Mas então, ele se lembrou do jeito que ela olhou para ele. Do jeito que sua respiração ficou irregular quando ele se aproximou. E percebeu que, talvez, ele não fosse o único a lutar contra algo ali. No dia seguinte, Dante observa Camila entrando no ginásio novamente. E, naquele momento, ele percebe. Ela não vai embora. E ele não sabe o que fazer com isso. A manhã no ginásio começou como qualquer outra. O barulho seco dos socos contra os sacos de pancada ecoava no espaço, misturado ao grunhido de lutadores exaustos empurrando seus limites. O cheiro de suor impregnava o ar, e a atmosfera carregada de testosterona e brutalidade tornava o ambiente quase sufocante. Mas nada disso incomodava Camila. Ela já tinha decidido, não iria embora. Mesmo com os olhares desconfiados que recebia dos lutadores. Mesmo com os comentários sussurrados quando ela passava. Mesmo com o fato de que Dante Moretti não parava de observá-la, sempre com aquele olhar sombrio e indecifrável. Ela sentia sua presença o tempo todo, mesmo quando ele não dizia nada. Mesmo quando ele ignorava sua existência e fingia que sua presença ali não o afetava. Mas ela sabia a verdade. Ele estava prestando atenção nela. E aquilo a fazia sentir um arrepio diferente pelo corpo. Camila mordeu o lábio, ajeitando a prancheta contra o peito. Tentava ignorar o fato de que Dante exalava perigo, mas era impossível não notar a maneira como ele dominava o ambiente. Cada lutador ali o respeitava, ou temia. Ele andava com uma postura predadora, sempre parecendo pronto para o ataque. E, pela primeira vez, ela se perguntou: o que teria feito dele um homem assim? Ei, princesa! A voz dele a pegou de surpresa. Camila se virou e encontrou Dante parado ao seu lado, os braços cruzados, observando-a com aquele olhar afiado. Ele vestia uma regata preta, o tecido colado aos músculos do peito e dos ombros, e a calça de moletom escura destacava ainda mais o corpo atlético. O suor ainda brilhava em sua pele bronzeada. Mas o que realmente a desestabilizou foi a proximidade. Você fica anotando tanta coisa, mas será que entende alguma delas? Ela franziu a testa, levantando o queixo. É claro que entendo.
Estou estudando os movimentos de impacto para saber como tratá-los. Ele ergueu uma sobrancelha, como se estivesse se divertindo. Então, se eu te perguntasse a diferença entre uma luxação e uma fratura exposta, você saberia responder? Camila cruzou os braços, sentindo o rosto corar levemente. Uma fratura exposta acontece quando o osso rompe a pele. Uma luxação é quando o osso sai do lugar sem necessariamente quebrar. Dante não respondeu de imediato. Seus olhos cinza escuros analisaram cada detalhe do rosto dela, e então um pequeno sorriso curvou seus lábios. Impressionante. Achou que eu fosse burra? Ele riu baixo, um som rouco e grave que a fez sentir um arrepio na pele. Não. Só achei que você fosse delicada demais para estar nesse ambiente. Ela apertou os lábios, irritada. E se eu te dissesse que eu gosto de desafios? Dante inclinou a cabeça para o lado, o olhar escurecendo de um jeito que a fez prender a respiração. Então talvez você esteja no lugar errado, princesa. O silêncio se instalou entre os dois. O olhar dele fixo nela, intenso demais, perigoso demais. O coração de Camila bateu forte, como se seu corpo estivesse respondendo a algo que ela ainda não entendia completamente. E, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Dante simplesmente se virou e foi embora. Como se aquela conversa não tivesse mexido com ele. Mas Camila viu a forma como os músculos das costas dele se contraíram ao se afastar. E ela soube que estava começando a incomodá-lo. O dia passou sem que Dante falasse com ela de novo. Mas a tensão permaneceu. O problema começou quando Camila precisou avaliar um dos lutadores. Ela estava de joelhos ao lado de um dos alunos, pressionando sua perna para testar uma possível lesão no joelho, quando percebeu um dos rapazes olhando para ela de um jeito errado. Não era um olhar comum. Era um olhar que a fez sentir um calafrio. Você leva jeito para isso, hein? O lutador murmurou, enquanto ela tentava se concentrar. Aposto que suas mãos são bem macias. Camila engoliu seco e tentou ignorar. Mas então ele fez algo pior. A mão dele tocou sua perna. Foi rápido, mas suficiente para fazê-la se afastar no mesmo instante. O problema? Dante viu tudo. Antes que Camila pudesse reagir, Dante já estava segurando o colarinho do lutador e o jogando contra a parede. O ginásio inteiro parou. O rapaz engasgou com o impacto, os olhos arregalados de puro medo. Eu deixei bem claro que ninguém encosta nela. A voz de Dante era um rosnado baixo, ameaçador. Eu só estava brincando, cara, o lutador tentou argumentar, mas Dante o pressionou ainda mais contra a parede. Camila sentiu um arrepio na espinha. Dante Moretti era intenso demais. Feroz demais. Ele não estava apenas irritado. Ele estava pronto para matar. E tudo por causa dela. Da próxima vez que tocar nela, eu quebro seus dedos. A voz de Dante saiu gelada, sem um traço de hesitação. O lutador engoliu em seco, acenando freneticamente com a cabeça. E então Dante o soltou, virando-se para Camila. Seu olhar encontrou o dela, ainda ardendo de fúria. Você está bem? A pergunta a pegou de surpresa. O homem mais frio e brutal daquele lugar agora estava preocupado com ela. Camila abriu a boca para responder, mas não conseguiu. O peso daquele olhar a deixou momentaneamente sem palavras. Dante se importava. E aquilo a assustava mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, Camila ficou acordada por horas, pensando no que tinha acontecido. Dante Moretti era um homem perigoso. Mas, por algum motivo, ele estava se tornando perigoso para ela de uma forma completamente diferente. Ela sentia que estava entrando em um território desconhecido. Um jogo que não sabia como vencer. E o pior de tudo? Ela queria jogar. No dia seguinte, quando Camila entra no ginásio, Dante já está esperando por ela. E, pela primeira vez, ele sorri. Um sorriso perigoso. Ele sabia. Ela sabia. E, naquele momento, ambos entenderam, nenhum dos dois sairia dessa história ileso.
O ginásio estava mais silencioso naquela manhã. O som dos sacos de pancada sendo atingidos ainda preenchia o espaço, mas havia algo diferente no ar. Uma tensão invisível. Uma corrente elétrica que parecia correr entre Camila e Dante sempre que seus olhares se cruzavam. Ele não disse uma palavra desde que ela entrou, mas não precisou. O olhar dele falava tudo. Ele a estava testando. Ele queria saber quanto tempo ela resistiria. Mas o que Dante não sabia era que Camila não era uma garota que fugia. Ela se recusava a ser apenas mais uma espectadora daquele mundo brutal. E se ele queria um jogo? Ela estava pronta para jogar. Você está aqui para aprender, certo? A voz de Dante soou às costas de Camila, baixa e carregada de um tom desafiador. Ela se virou e se deparou com ele perto demais. Os olhos cinza escuros estavam fixos nos dela, avaliando cada pequena reação. Ele vestia apenas uma regata preta e calças de moletom, o tecido colado ao corpo musculoso. O suor escorria pelos braços tatuados. Ele era intimidador de um jeito que fazia o coração dela acelerar. Mas Camila não recuou. Sim. Estou aqui para aprender. Dante ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços. Então venha comigo. Ele se afastou sem esperar resposta, e Camila se viu seguindo-o para uma área do ginásio onde não havia ninguém além dos dois. O chão era coberto por um tatame, e ao lado deles havia uma parede espelhada, refletindo a tensão entre os dois. O que vamos fazer? Ela perguntou, hesitante. Dante sorriu de lado. Um sorriso perigoso. Você quer entender como esse mundo funciona? Então precisa sentir na pele. Antes que ela pudesse reagir, ele a puxou pelo pulso e, em um único movimento ágil, a girou e a prendeu contra seu peito. O ar fugiu dos pulmões de Camila. O que você está fazendo? O rosto de Dante estava muito perto do dela agora. A respiração dele quente contra sua pele. Te ensinando a se defender. Camila engoliu em seco, sentindo o corpo inteiro despertar com o toque dele. O calor que emanava do corpo dele a envolvia por completo, e o aperto firme ao redor de seu pulso deixava claro o controle absoluto que ele tinha sobre a situação. A primeira coisa que você precisa entender, princesa, é que no meu mundo, quem hesita, perde. Dante soltou-a subitamente, mas a olhava com algo diferente nos olhos. Como se estivesse testando os limites dela. E Camila se recusava a perder aquele jogo. Dante estava acostumado a ser o dominante em qualquer situação. Mas Camila começava a perceber algo curioso: ele também estava sendo afetado. Toda vez que ela falava algo de volta, que o desafiava em vez de recuar, os olhos dele se estreitavam de um jeito diferente. E agora, depois daquela aula inesperada de defesa pessoal, ela decidiu provocá-lo de propósito. Então você acha que eu hesito? Ela questionou, cruzando os braços. Dante ergueu a sobrancelha. Eu sei que hesita. Camila respirou fundo e deu um passo para frente. Aproximando-se dele. Virando o jogo. E se eu dissesse que estou apenas esperando o momento certo? O olhar de Dante se tornou algo mais sombrio. Mais perigoso. Então você está me testando, é isso? Camila sorriu. Talvez. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O olhar dele queimava contra o dela, e Camila sentiu que havia ultrapassado uma linha invisível. Mas ela não voltaria atrás. Dante suspirou e passou a mão pelo rosto, como se estivesse se controlando. Você realmente não tem noção do perigo, não é? Camila sentiu um arrepio subir pela espinha, mas se recusou a desviar o olhar. Talvez eu tenha. Mas isso não significa que eu vá recuar. Dante riu baixo, balançando a cabeça. Algo estava mudando entre eles. E ele sabia disso. Se você vai ficar aqui, precisa aprender mais do que só assistir. Camila franziu a testa. O que isso quer dizer? Dante aproximou-se mais uma vez. Agora não havia mais nenhum espaço entre eles. Ela podia sentir o calor do corpo dele contra o dela. Ele pegou a mão dela e a fechou em um punho, sua pele quente contra a dela.
Isso quer dizer que você vai lutar. Camila não sabia o que esperar, mas aceitou o desafio. Nos minutos seguintes, Dante começou a mostrar algumas técnicas básicas de luta. Como se defender, como desviar de um golpe. Mas o que ele não esperava era que Camila fosse boa nisso. Ela pegava os movimentos rápido, e isso começou a provocá-lo ainda mais. Afinal, ele gostava de controle. Mas agora estava começando a perceber que não teria controle sobre ela. A certa altura, ele a pegou pelos ombros, mostrando como bloquear um ataque, e foi nesse momento que tudo mudou. Porque os olhos de Dante desceram até os lábios dela. E ele hesitou. Por uma fração de segundo, ele parou. E Camila viu. E sorriu. Você hesitou, Moretti. Os olhos dele se estreitaram. Não brinque comigo, princesa. Ela ergueu o queixo, provocando. Eu não brinco. O ar entre eles ficou pesado, como se o mundo inteiro tivesse parado. A tensão chegou ao limite. E Dante finalmente soltou o ar e se afastou. Mas Camila sabia. Ele queria beijá-la. E, mais do que isso, ele estava lutando contra isso. O resto do dia passou em um borrão. Mas algo dentro de Dante estava inquieto. Ele tentava agir normalmente, tentava ignorá-la. Mas então ele viu outro lutador se aproximando de Camila. E algo escuro cresceu dentro dele. O homem sorriu para ela. Brincou sobre como ela estava se enturmando rápido. E então tocou no braço dela. Camila riu, inocente, mas Dante não gostou. Não gostou nada. Antes que percebesse, já estava segurando o pulso do outro lutador e o afastando de um jeito nada amigável. Fique longe dela. O homem ergueu as mãos em rendição, mas Dante já não estava ouvindo. Camila olhava para ele, os olhos arregalados. Dante. Ele a olhou de volta. E foi aí que percebeu. Ele estava perdido. Não havia mais como voltar atrás. No dia seguinte, Dante a encontra no ginásio mais cedo. Dessa vez, é ele quem está esperando por ela. E quando ela entra, ele diz apenas 2 palavras. Me encontra depois. A voz dele rouca, carregada de um significado que Camila não precisa de mais explicações para entender. A noite deles ainda não acabou. A noite chegou rápida demais. Desde que Dante murmurou aquelas 2 palavras no ginásio, Camila não conseguiu pensar em outra coisa. Me encontra depois. A voz dele ainda ecoava em sua mente, rouca e carregada de uma intensidade que fez seu corpo inteiro reagir. Dante não explicou nada. Não disse onde, nem como, nem o que aconteceria quando se encontrassem. Mas algo dentro dela sabia que aquele seria o momento em que tudo mudaria entre eles. Agora, ela estava parada diante da porta de um pequeno escritório dentro do ginásio. O lugar de Dante. O único espaço em que ninguém entrava sem ser chamado. Mas ele a chamou. O coração de Camila batia descompassado. Ela deveria estar ali? Tudo gritava que Dante Moretti era perigoso, que ele era um homem feito de sombras, violência e desejo reprimido. Mas ela não conseguia ficar longe dele. Ela não queria ficar longe dele. Com os dedos trêmulos, empurrou a porta e entrou. Dante estava encostado contra a mesa de madeira escura, os braços cruzados sobre o peito largo. A luz baixa da sala projetava sombras afiadas em seu rosto marcado pela vida dura e pelas lutas vencidas. Mas naquele momento, ele não parecia um lutador. Ele parecia um predador esperando sua presa. O olhar dele percorreu o corpo de Camila de cima a baixo, lento, intenso, como se estivesse tentando decifrá-la. Você veio. A voz dele soou baixa, quase um sussurro. Camila engoliu seco, fechando a porta atrás de si. Você me pediu para vir. O canto da boca de Dante se ergueu em um sorriso mínimo. Eu pedi, mas não sabia se você teria coragem. Camila ergueu o queixo, sentindo um calor subir pelo corpo. Eu nunca tive medo de você. Dante descruzou os braços e deu um passo à frente. Perto demais. Agora,
Ela podia sentir o calor do corpo dele, a respiração quente contra sua pele. Talvez você devesse ter. Os olhos dela desceram para os lábios dele. Ela podia sentir a tensão no ar, o cheiro amadeirado dele misturado ao suor e à adrenalina do treino. Dante Moretti sempre foi um homem de controle absoluto. Mas ali, diante dela, ele parecia estar prestes a perder. Dante levantou a mão e roçou os dedos contra o rosto de Camila, afastando uma mecha de cabelo. Ela prendeu a respiração. Você não faz ideia do que está fazendo comigo, ele murmurou. Camila não sabia se era ela que se aproximava ou se era Dante que diminuía a distância, mas no momento seguinte, os lábios deles estavam a centímetros de distância. O coração dela batia forte. A tensão era insuportável. E então? Dante a beijou. O toque foi forte, urgente, faminto. Como se ele estivesse segurando aquilo havia tempo demais. As mãos dele deslizaram por sua cintura, puxando-a contra si, e Camila sentiu o mundo inteiro girar. O beijo dele era bruto, intenso, carregado de desejo reprimido. Ele segurou seu rosto com as duas mãos, como se estivesse tentando gravar aquele momento em sua mente. E Camila se entregou completamente. As mãos dela subiram pelo peito dele, sentindo a pele quente e os músculos firmes. Ela sentiu Dante tremeu levemente ao toque. Ela o afetava. Ela sabia disso agora. Dante a pegou no colo e a sentou sobre a mesa, fazendo os papéis voarem pelo chão. Mas nenhum dos dois se importou. Porque a única coisa que importava agora era a forma como ele a olhava. Você tem certeza? Ele perguntou, sua respiração pesada. Camila segurou o rosto dele entre as mãos e assentiu. Sim. Dante fechou os olhos por um segundo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Eu nunca fiz isso antes, Camila sussurrou. Os olhos dele se abriram, intensos, dominantes. Eu sei. Ela sentiu o estômago revirar. Como? Dante sorriu de lado. Eu sou um lutador. Sei quando alguém está pisando no ringue pela primeira vez. O coração dela se aqueceu. Isso muda alguma coisa para você? Dante segurou seu queixo e deslizou o polegar contra seu lábio inferior. Muda tudo. E então ele a tomou para si. O sol já começava a iluminar o horizonte quando Camila abriu os olhos. Ela estava deitada no pequeno sofá do escritório, os braços de Dante ao seu redor, protegendo-a. O peito dele subia e descia em um ritmo tranquilo. Ela nunca o viu dormir antes. Ele sempre foi tenso, intenso, pronto para lutar. Mas ali, ele parecia em paz. Camila deslizou os dedos pelo braço dele, sentindo a pele quente sob o toque. Dante não era só um homem duro e frio. Havia algo mais nele. Algo que ninguém mais via. Mas ela via. E agora ela sabia que estava completamente envolvida. No ginásio, Dante sempre foi o mestre do controle. Mas agora, enquanto Camila adormece ao seu lado, ele percebe algo assustador. Ela quebrou todas as suas defesas. E ele não tem ideia do que fazer com isso. O sol já começava a iluminar as frestas da janela quando Dante abriu os olhos. Ele não era do tipo que dormia profundamente. O corpo e a mente, treinados para a luta, estavam sempre em alerta. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia um peso diferente sobre si. Camila. Ela ainda estava ali. Seu corpo pequeno e delicado descansava contra o dele no sofá apertado do escritório. O rosto dela estava sereno, a respiração calma, e Dante sentiu algo inédito dentro de si: paz. Isso o assustou mais do que qualquer oponente que já enfrentará. Ele deveria se afastar. Deveria colocá-la para fora do seu mundo antes que fosse tarde demais. Mas cada vez que olhava para ela, sentia que já era tarde demais. Dante deslizou os dedos levemente pelo cabelo dela. Camila não merecia um cara como ele. Ela merecia alguém leve, alguém que não carregasse nas costas um passado repleto de violência. Mas, ainda assim, ela estava ali. E ele não conseguia deixá-la ir.
Camila acordou devagar, sentindo o calor ao seu redor. O peso do braço de Dante ainda estava sobre sua cintura, e o cheiro amadeirado dele ainda preenchia seus sentidos. Por um momento, ela esqueceu onde estava. Mas então, as memórias da noite anterior voltaram como uma avalanche. O beijo. O toque. O jeito que Dante a segurou, como se não quisesse soltá-la nunca mais. Camila virou o rosto e encontrou os olhos cinzentos dele já abertos, observando-a em silêncio. Você já está acordado há muito tempo? Sua voz saiu baixa, ainda rouca pelo sono. Dante deslizou os dedos pelo rosto dela. Tempo suficiente. O coração dela bateu mais forte. Ele estava diferente. Menos frio, menos distante. E isso fez com que algo dentro dela aquecesse. Mas então, o olhar dele ficou mais sério. Você se arrepende? Camila piscou, surpresa pela pergunta. Não. Dante continuou a observá-la, como se tentasse decifrar se ela estava sendo sincera. Isso muda tudo, Camila. Ela sabia. Claro que sabia. Mas não queria pensar no futuro agora. Então, em vez de responder, ela o beijou. Dante não hesitou. Segurou-a com força e retribuiu o beijo como se quisesse cravar aquele momento na pele. E, naquele instante, nenhum dos dois pensou nas consequências. Mais tarde, Camila caminhou pelo ginásio, sentindo todos os olhares sobre ela. As coisas estavam diferentes. Antes, ela era novata, a estudante que ninguém levava a sério. Agora, depois da forma como Dante a defendeu no outro dia e do tempo que passaram juntos, as pessoas a olhavam com outra expressão. Havia curiosidade. Mas também havia inveja. E quando Camila percebeu isso, sentiu um arrepio gelado na espinha. Ela já imaginava que estar perto de Dante traria consequências. Mas ver os olhares de algumas mulheres do ginásio, especialmente das que claramente já tinham tentado algo com ele antes, deixou claro que não seria fácil. Ela estava agora no centro de algo que talvez não estivesse preparada para enfrentar. Mas não queria recuar. E então, no meio dos treinos, ela viu algo que fez seu estômago se revirar. Uma mulher se aproximou de Dante. Alta, loira, com um corpo escultural e um olhar que gritava: eu já estive na cama desse homem. Camila não deveria se incomodar. Dante não era dela. Mas ela sentiu um incômodo profundo ao ver a loira sorrir, tocar o braço dele e dizer algo que o fez rir baixo. Ele nunca riu assim com ela. Camila mordeu o lábio, o peito apertando. Ela sabia que não tinha o direito de sentir aquilo, mas sentiu. E então percebeu que Dante estava olhando diretamente para ela. Ele queria ver sua reação. Camila ergueu o queixo e fingiu não se importar. Mas sabia que ele já tinha visto tudo o que precisava. E isso o divertiu. Naquela noite, enquanto o ginásio fechava e os lutadores iam embora, Dante encontrou Camila sentada em um dos bancos do vestiário, os braços cruzados, uma expressão que ele conhecia bem: irritação. Ele se apoiou na porta, os braços cruzados. Você está diferente hoje, princesa. Camila bufou, se recusando a olhá-lo. Não sei do que você está falando. Dante sorriu de canto. Ele adorava vê-la assim. Brava, mas tentando esconder. Está com ciúmes? Ela se virou bruscamente, o rosto quente. Não seja ridículo. Dante caminhou até ela, aproximando-se perigosamente. Então não se importaria se eu saísse com aquela mulher hoje à noite? Camila sentiu uma pontada de raiva. Ele estava provocando de propósito. E ela se recusava a ceder. Faça o que quiser, disse, sua voz firme, mas sem emoção. Os olhos dele escureceram. Você mente mal. Dante segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares deslizando sobre a pele quente. Mas eu gosto disso. Camila tentou se afastar, mas ele não deixou. Por que está me testando, Dante? Ele sorriu de um jeito que fez seu coração acelerar. Porque eu quero saber até onde você está disposta a ir.
Camila sentiu a respiração falhar. Ela já estava indo longe demais. Mas não conseguia parar. E, naquele instante, soube que estava completamente perdida nele. Dante não a beijou. Ele não precisava. Porque agora, Camila sabia que ele a queria tanto quanto ela o queria. Mas também sabia que ele adorava vê-la ansiando por isso. E ela estava disposta a jogar esse jogo. Mas o problema com jogos perigosos é que, em algum momento, alguém sempre se machuca. O jogo de provocações entre Camila e Dante havia atingido um novo nível. Ele não a beijou na noite anterior. Não precisou. O simples fato de deixá-la no limiar do desejo, de prendê-la naquele momento tenso e dominado pelo olhar ardente dele, foi pior do que qualquer outro castigo. E agora, Camila estava inquieta. Ela não queria admitir, mas Dante mexia com seu autocontrole. O jeito que ele olhava para ela, como se soubesse exatamente o que estava fazendo, a deixava furiosa e, ao mesmo tempo, incapaz de se afastar. Mas naquela manhã, ela decidiu que não ficaria mais na defensiva. Se Dante queria testar seus limites, então ela testaria os dele. E essa guerra só teria um vencedor. No ginásio, Camila tentou agir normalmente. Mas assim que entrou, sentiu os olhos de Dante sobre ela. Ele estava no meio do treino com um dos lutadores, mas sua atenção claramente não estava ali. Ela fingiu não notar. Fingiu que não viu a forma como ele parou por um segundo, como se algo o tivesse atingido em cheio quando ela passou. Fingiu que não percebeu o olhar dele descendo por seu corpo. O jogo estava armado. Agora, era a vez dela jogar. Ela pegou um dos cronômetros e caminhou até um dos alunos, que estava treinando o jogo de pés no ringue. Camila não tinha intenção alguma de flertar, mas a ideia de ver Dante incomodado a divertia. E funcionou. Porque ele parou o treino no meio. A jogada de Dante era sempre manter o controle. Sempre dominar a situação. Mas agora, Camila via esse controle começar a rachar. E isso a fazia querer quebrá-lo ainda mais. Dante percebeu. Ele sempre percebe. E Camila sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele faria algo a respeito. Foi por isso que não se surpreendeu quando, no meio do treino, Dante largou as luvas e saiu do ringue. Caminhou diretamente para ela. O ginásio inteiro ficou em silêncio. Os passos dele eram lentos, mas carregados de uma energia sombria. O olhar fixo nela, cheio de um aviso. Camila sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela engoliu seco, mas não recuou. Quando Dante parou à sua frente, o ginásio inteiro prendeu a respiração. Ele a puxou pelo braço e a levou para o vestiário masculino. Sem uma palavra. Sem uma explicação. Camila não teve escolha a não ser segui-lo. O vestiário estava vazio. A porta se fechou atrás deles, e Dante encurralou Camila contra a parede. O corpo dele tão perto que ela podia sentir o calor dele queimando sua pele. Os olhos dele estavam escuros, intensos, perigosos. O que você acha que está fazendo? A voz dele saiu baixa, mas afiada. Camila ergueu o queixo, se recusando a recuar. Não sei do que você está falando. Dante riu. Mas não havia humor algum no som. Ele ergueu a mão e tocou no queixo dela, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Você sabe muito bem do que eu estou falando. O ar ficou pesado. Camila sentiu seu corpo inteiro responder à proximidade dele. Ela queria que ele a beijasse. Precisava que ele a beijasse. Mas Dante não cederia tão fácil. Está tentando me provocar, princesa? A voz dele tinha um tom rouco, repleto de algo perigoso. Camila não respondeu. Apenas segurou o pulso dele e o puxou para mais perto. E isso foi o suficiente para que ele perdesse o controle. Dante a beijou com brutalidade. O desejo explodiu entre os dois como uma tempestade elétrica, tudo o que haviam segurado finalmente transbordando. Ele a segurou pela cintura, pressionando-a contra a parede, as mãos firmes e famintas percorrendo seu corpo. Camila segurou nos ombros dele, sentindo o corpo forte e quente contra o dela.
O beijo não era apenas desejo. Era fúria contida, frustração e uma rendição inevitável. Ela não sabia onde aquilo os levaria. Mas não conseguia parar. E, pela forma como Dante a segurava, como se não quisesse soltá-la nunca mais, ele também não queria parar. Camila acordou sentindo uma estranha sensação no peito. Ela não via Dante desde o vestiário. Depois do que aconteceu entre eles, ele simplesmente desapareceu. E agora, no ginásio, ele estava frio. Não olhava para ela. Não falava com ela. Era como se nada tivesse acontecido. Camila sentiu um aperto no peito. Ele estava arrependido? Ela não deveria se importar. Mas se importava. E odiava a si mesma por isso. Camila não queria se humilhar. Mas naquela noite, ela foi até o apartamento dele. E quando Dante abriu a porta, o olhar dele mostrou que ele já esperava por isso. A noite era fria, mas Camila não sentia nada além do calor da raiva misturada ao desejo que queimava dentro dela. Ela mal conseguia acreditar que estava ali, parada na frente da porta do apartamento de Dante, lutando contra a vontade de bater e exigir explicações. Depois de tudo o que tinham vivido na última noite, depois da maneira como ele a tocou, a devorou com os olhos e a fez sentir que era a única mulher no mundo, ele simplesmente desapareceu. Ela tentou ignorar, fingir que não se importava. Mas cada segundo longe dele só aumentava a sensação de que ela estava perdendo alguma coisa. Algo que talvez nunca tivesse de verdade, mas que agora era impossível abrir mão. Antes que pudesse repensar, sua mão já estava batendo na porta. O impacto ecoou pelo corredor vazio, e, por um momento, Camila achou que ele poderia ignorá-la, como fez o dia todo. Mas então, a porta se abriu. A visão de Dante parado ali, sem camisa, apenas com uma calça de moletom baixa nos quadris, os músculos rígidos e a expressão indecifrável, fez seu coração parar por um segundo. O olhar dele percorreu o corpo dela, lentamente, e Camila sentiu o estômago revirar. Você veio, ele disse, a voz rouca, carregada de um tom que ela não conseguia decifrar. Você não me deu escolha, retrucou, cruzando os braços. Dante soltou um riso curto, mas não havia humor nele. Ele deu um passo para o lado, abrindo espaço para que ela entrasse. Camila hesitou. Estar ali era perigoso, mas o que poderia ser pior? Ficar fora daquela porta, esperando por um homem que claramente já a possuía, mas se recusava a admitir? Ela entrou. O apartamento de Dante era minimalista, masculino, com móveis escuros e quase nenhum traço de personalidade. Mas o cheiro dele estava em tudo, e isso foi o suficiente para fazer seu corpo inteiro reagir. Dante fechou a porta atrás dela e encostou-se nela casualmente, como se fosse um predador estudando sua presa. Então, princesa, ele começou, os olhos fixos nela, o que você quer? Camila sentiu os músculos da mandíbula enrijecerem. Você me deve uma explicação. Dante ergueu uma sobrancelha, como se estivesse se divertindo. Explicação? Sim, ela insistiu, mantendo a postura. Depois do que aconteceu ontem, você passou o dia inteiro fingindo que nada aconteceu. Ele soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos escuros, bagunçando-os ainda mais. Fiz um favor a nós dois. O peito dela apertou. Um favor? Dante caminhou na direção dela com uma lentidão calculada. Ele estava perto, tão perto que Camila sentia o calor que emanava do corpo dele. Eu não sou o tipo de homem que você deveria querer, Camila. Ela olhou para ele, sem piscar. Então por que continua me olhando desse jeito? O maxilar dele enrijeceu. Porque você está me tirando do controle. As palavras dele foram como um soco no estômago dela. Ela não queria que ele fugisse. Não queria que ele a afastasse. E, antes que percebesse, já estava puxando-o pela nuca, unindo seus lábios aos dele. Dante hesitou. Por um segundo, ela sentiu a tensão no corpo dele, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Mas então, ele quebrou. E a pegou nos braços com uma brutalidade que fez sua pele arder. O beijo foi um choque elétrico, carregado de tudo o que tinham segurado por tempo demais.
As mãos dele estavam por toda parte, segurando, puxando, possuindo. Camila mal teve tempo de processar quando ele a ergueu do chão, a boca dele devorando cada centímetro de sua pele exposta. Ele a jogou no sofá sem delicadeza, os olhos cinzentos queimando. Você quer jogar, princesa? Camila mal conseguiu respirar. Então vamos jogar. Dante não a tratou como algo frágil. Não a beijou com delicadeza. Ele a tomou como se tivesse esperado tempo demais para aquilo. E Camila se entregou a ele como nunca havia se entregado a ninguém. O desejo era um incêndio sem controle. Ele a fez sua, completamente. E, pela primeira vez na vida, Dante soube o que era perder. Porque, depois daquela noite, ele sabia que nunca mais conseguiria deixá-la ir. A luz do sol infiltrava-se pelas cortinas, e Camila despertou devagar, sentindo o corpo ainda sensível pelo que havia acontecido. Ela virou-se na cama, esperando encontrar Dante. Mas ele não estava lá. O coração dela apertou. A sensação era estranha. Como se, mesmo após terem cruzado aquela linha, algo ainda estivesse errado. E quando Camila saiu do quarto e o encontrou na varanda, olhando para o horizonte com uma expressão sombria, ela soube que Dante estava lutando contra algo. Ela se aproximou devagar, abraçando o próprio corpo contra o vento frio da manhã. No que está pensando? Ela perguntou suavemente. Dante fechou os olhos por um momento, como se não quisesse responder. Mas então, ele se virou para ela. E o olhar que lançou foi um aviso. Isso não pode continuar, Camila. O peito dela apertou. Você está arrependido? Dante passou a mão pelo rosto, como se estivesse exausto. Eu nunca me arrependo de nada. Ela sentiu um nó na garganta. Mas? Os olhos dele estavam escuros. Mas você merece mais do que eu posso te dar. Camila sentiu o estômago afundar. Ele estava fugindo. Depois de tudo, ele estava fugindo. Mas ela não deixaria que ele fizesse isso sem lutar. Camila deu um passo à frente, segurando o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a olhar nos olhos dela. Então me deixe decidir o que eu mereço. Dante exalou lentamente. E então, ele a beijou de novo. Mas esse beijo era diferente. Não havia mais brutalidade. Havia medo. E naquele instante, Camila soube que Dante Moretti, o treinador de luta mais duro que já conheceu, estava aterrorizado. Mas não por causa dela. Ele estava aterrorizado por sentir algo que nunca sentiu antes. Dante saiu do apartamento sem olhar para trás. E, naquele dia, Camila aprendeu que, às vezes, o pior golpe não vem dos punhos, mas do coração. O vento frio da manhã varria a cidade, mas o que realmente gelava Camila por dentro não era a brisa cortante. Era a ausência de Dante. Ele não voltou. Ela passou o dia inteiro esperando alguma mensagem, alguma explicação, qualquer coisa que dissesse que ele não tinha simplesmente virado as costas e a deixado ali, sozinha, depois de tudo o que viveram. Mas nada veio. E foi nesse silêncio que Camila percebeu a verdade mais cruel de todas: Dante estava fugindo. Ele poderia ter dito qualquer coisa. Poderia ter inventado desculpas, jogado palavras vazias para aliviar o peso do que estavam sentindo. Mas não. Ele simplesmente sumiu. E isso doía mais do que qualquer golpe que ela já levou no ginásio. Mas Camila não era do tipo que desistia fácil. Se Dante achava que podia fugir dela sem dar uma resposta, estava muito enganado. Naquela noite, ela foi até o ginásio. O lugar estava mais silencioso do que de costume. Alguns lutadores treinavam, mas o clima era estranho. Camila sentiu os olhares sobre ela assim que entrou. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. Dante não era um homem que deixava mulheres entrarem na sua vida. E ela tinha quebrado essa regra. Ela caminhou firme pelo ginásio, ignorando os cochichos, ignorando os olhares curiosos e cínicos. E então, ouviu. Dante estava no ringue, os punhos envoltos em ataduras, socando o saco de pancadas com uma brutalidade que fez algo dentro dela estremecer.
Ele estava se punindo. Se punindo por desejá-la. Se punindo porque, pela primeira vez, tinha sentido algo que não sabia como controlar. Camila parou ao lado do ringue, cruzando os braços, esperando que ele a notasse. E, claro, ele notou. O corpo dele enrijeceu. O golpe que ele lançava contra o saco perdeu a precisão. E então, ele virou para ela. Os olhos cinzentos estavam sombrios, indecifráveis. O que você está fazendo aqui? A voz dele saiu baixa, mas afiada. Camila não piscou. Você sabe muito bem. Dante largou as luvas, passou a mão pelo cabelo suado e bufou. Eu já te disse. Isso, não pode continuar. Camila riu, mas não havia humor algum na sua risada. Você não me disse nada, Dante. Você simplesmente foi embora. Ele cerrou os punhos. Era o certo a fazer. O certo para quem? Para mim? Ela avançou um passo, sem medo. Ou para você, que está com medo do que sente? Os olhos dele brilharam por um instante. A raiva misturada com o desejo. Eu não sou o homem para você, Camila. Ela riu de novo, dessa vez mais forte. Então por que me quer tanto? Dante trincou o maxilar. Isso não significa nada. A resposta fez o peito dela se apertar. Mas Camila não se deixaria abalar. Ela deu um passo à frente, ficando tão perto que podia sentir o cheiro da pele dele. Me olha nos olhos e me diz isso de novo. Dante ficou em silêncio. Ela podia ver a batalha que acontecia dentro dele. Mas, no fim, ele fez o que sempre fazia. Fugiu. Ele pegou a toalha, passou sobre o rosto e virou-se para ir embora. Mas, antes que pudesse dar mais um passo, Camila segurou o braço dele. Se você for embora agora, Dante, não precisa mais voltar. Ele parou. O silêncio entre eles era esmagador. E então, ele se virou de volta para ela. Os olhos dele estavam selvagens, mas havia algo mais ali. Algo que Camila nunca tinha visto antes. E então, ele a puxou para si com força. O beijo não foi como os outros. Não foi bruto, não foi uma disputa. Foi desespero. Dante segurou Camila como se finalmente tivesse aceitado o que vinha lutando por tanto tempo. E ela sentiu o mundo inteiro girar. Porque aquele beijo tinha mais do que apenas desejo. Tinha sentimentos que ele não sabia nomear. As mãos dele deslizaram por seu rosto, descendo para sua cintura, puxando-a para mais perto, como se precisasse senti-la contra seu corpo para acreditar que era real. Camila passou os braços ao redor do pescoço dele, correspondendo ao beijo com tudo o que sentia. E, naquele momento, Dante finalmente cedeu. Eles estavam sentados no ringue, ainda tentando recuperar o fôlego. Dante olhava para as próprias mãos, como se tentasse entender algo. Camila o observava em silêncio. E então, ele falou. Eu nunca soube como fazer isso. Ela franziu a testa. Fazer o quê? Ele suspirou, sem coragem de olhá-la nos olhos. Me importar. O peito dela apertou. Dante passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. Eu cresci aprendendo que sentimentos te tornam fraco. Que amar alguém significa dar uma arma para essa pessoa te destruir. Camila colocou a mão sobre a dele. Eu não quero te destruir, Dante. Ele finalmente olhou para ela. E, naquele instante, ela soube que ele estava pronto para tentar. O tempo passou. Dante e Camila ainda brigavam, ainda se desafiavam, mas agora havia algo diferente. Ele já não fugia. Ele já não negava o que sentia. E quando, meses depois, ele a pediu para morar com ele, Camila soube que tinha vencido a luta mais importante da sua vida. A luta de fazer Dante Moretti aprender a amar. Dante não era mais apenas o treinador mais duro da cidade. Agora, ele era o homem que finalmente encontrou algo que valia a pena lutar. E esse algo, era ela.